E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa daqui é uma aula da disciplina de Projetos Integradores, uma disciplina eletiva de todos os cursos de graduação da Escola de Química. Bem, nessa aula eu tenho a tarefa de mostrar para você o conceito de um balanço de massa, mas aplicado a equipamentos de separação para múltiplos estágios, como colunas de destilação, colunas de absorção. Note que nessa aula, o meu grande objetivo, meu foco, são alunos do segundo período e, portanto, eu vou baixar a bola, eu vou diminuir um pouco a complexidade da formulação, da nomenclatura que eu vou utilizar para ficar simples de se entender, tá? Então, bora lá, vamos para a aula. Beleza. Bem, então a gente vai olhar o balanço de massa e equipamento de separação com múltiplos estágios e vamos olhar em específico o caso da absorção. Tá? Nesse contexto, eu trouxe aqui um desenho esquemático sobre como é uma coluna de absorção com múltiplos estágios, em que a coluna é normalmente um formato cilíndrico e ela é separada por diferentes, chamamos de estágios, mas podem ser bandejas. Pode pensar dessa forma. Uma bandeja em que o grande princípio é que você consiga transportar uma determinada espécie química que está em uma das fases para a outra fase. Né? Quando a gente chama de coluna de absorção, o objetivo é que uma determinada espécie química de interesse seja transportada do gás para a fase líquida. O caso da desabsorção, em inglês a gente chama de desorption, mas normalmente a gente chama de stripping, que é uma outra forma de falar em inglês, do líquido para o gás. Então a gente vai olhar o caso específico da absorção, então eu tenho interesse de pegar um componente que esteja na fase gasosa e eu quero transportar para a fase líquida. Tá? Então, vou anotar isso daqui. Então, meu grande objetivo é que na mistura gasosa, então, algo que está lá no gás, e eu vou chamar essa espécie de interesse de espécie A, que pode ser um contaminante, pode ser um componente do mal que está na fase gasosa e eu quero tirar dali, de todo jeito. E eu quero transportar esse cara para a fase líquida. Então, esse daqui é o meu objetivo. Ok. E como é que funciona, então, a coluna em si? Eu vou pegar e vou ampliar um pouco para a gente ver melhor. Bem, a gente vai utilizar uma das maravilhas da natureza, a gravidade. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar a gravidade, então vou considerar aqui o vetor gravidade, e vou alimentar o líquido pelo topo da coluna e deixar que ele escoe. Ele vai descer por gravidade. E eu vou pegar o gás e vou adicionar pelo fundo da coluna. E, portanto, também pelo efeito da gravidade, o empuxo, o gás ele vai subir. Tá? E o que vai acabar acontecendo? Por que são os múltiplos estágios? Porque conforme o líquido desce, conforme o gás sobe, as duas fases vão entrar em contato. E nesse contexto, em cada estágio, existe uma condição diferente para a termodinâmica e para o transporte de massa, seja regido por uma pressão diferente dentro da coluna em cada um dos estágios ou uma temperatura diferente em cada um dos estágios. O grande lance é que em cada estágio existe uma condição diferente para que o transporte de massa aconteça quando as duas fases estão em contato. Então, nesse contexto, eu gostaria de pegar e... Deixa eu apagar aqui a gravidade, porque agora eu quero desenhar um pouquinho. Nesse contexto, eu quero olhar um pouco melhor o que acontece em cada um desses estágios. Então, vou pegar um estágio genérico aqui e vamos desenhar.
Então, vou pegar aqui um determinado estágio, ok? E nesse estágio, eu vou separar bem as fases para a gente entender melhor. Mas o que foi que a gente decidiu, né? A gente viu que o gás, ele efetivamente está subindo. Então, eu tenho o gás, e esse gás tem o componente do mal, o componente A. E conforme o gás está subindo, existe líquido que está descendo. Então, isso daí vai gerar uma interface quando os dois estiverem em contato. Então, existe uma região em que os dois sendo imissíveis, né, existe o contato entre eles. E o que vai acontecer nisso? Bem, do lado do gás, deixa eu pintar de uma maneira... Então, o líquido é verdinho, tá? Para a gente ficar... O líquido aqui todo verdinho. Pronto. De uma maneira bem porca. Eu já cheguei a comentar isso dentro de sala de aula, mas o mundo adora, a natureza adora o sistema em equilíbrio. Então, o que vai se perceber? Caso a espécie química A tenha afinidade com o líquido, ele vai perceber, poxa, aqui no gás eu tenho em abundância, mas no líquido eu não tenho. Então, o sistema vai tender ao equilíbrio e, portanto, a espécie química A vai ser transportada para o líquido e vai passar para cá. Tá? Então, nesse tempo de contato entre um estágio até o outro estágio, a espécie química vai sendo transportada. Tá? E o que vai acabar acontecendo? Né? Para cada estágio, o líquido que está saindo de um determinado estágio vai ser um líquido que efetivamente vai estar mais rico na espécie química A. E o gás que está saindo de cada um dos estágios, ele vai ser mais pobre em A. E por isso que a gente chama que o líquido, né, aqui no caso da absorção, né, então aqui embaixo, ele vai ser um líquido enriquecido na espécie que foi absorvida. Beleza. Então, isso daí é feito estágio a estágio e o número de estágios necessários para que você consiga atingir uma determinada condição para a saída do gás lá no topo da coluna. Por exemplo, pode ser que esse composto A seja um contaminante, e você precisa liberar esse gás na atmosfera e, portanto, você precisa absorver esse contaminante no líquido. E para liberar no ambiente, existe uma especificação de acordo com a lei. Então, você precisa saber quantos estágios são necessários para poder liberar esse gás. Ou por uma especificação, né, de um outro processo químico. Mas o ponto é que quanto mais estágios, mais contato vai existir entre as duas fases, o líquido e o gás. E, portanto, a tendência é que mais espécie química seja transportada. Contudo, esse processo, em cada um dos estágios, é regido pela fisicoquímica na termodinâmica do equilíbrio e pelo limite da transferência de massa entre fases. Tá? Regido aí pela saturação. Mas então, eu vou fazer essa anotação aqui. Existe um limite. Existe um ponto em que você pode colocar as duas fases em contato, mas que nada mais vai acontecer. Tá? Então, é preciso estudar a fisicoquímica, em especial a termodinâmica do equilíbrio termodinâmico, né? Equilíbrio
termodinâmico. E, além disso, essa físico-química ajuda no entendimento do transporte de espécies entre fases, espécies químicas. Beleza. Esses conceitos, tanto a físico-química quanto o limite do transporte de massa, são abordados em disciplinas dos nossos cursos de graduação da Escola de Química. Só para deixar bem registrado, esses tópicos serão abordados na disciplina de termodinâmica, que é 359 do nosso currículo, né? E na disciplina de transferência de massa, que é 476. Bem, nesse contexto, a gente precisa ter uma formulação, a gente precisa criar a formulação, vou deduzir com vocês essa formulação para conseguir projetar essa coluna. E, de fato, o meu objetivo agora vai ser, com uma dada condição de entrada para o gás e para o líquido, o que vai acontecer com a saída de gás e a saída de líquido, quanto o líquido consegue ser enriquecido com essa espécie química A, e o número de estágios, como isso daí é afetado. Tá? Então, nesse contexto, a gente precisa olhar agora para formulação. Então, a gente vai olhar o que está acontecendo em cada uma das bandejas e as simplificações do processo. Beleza, vamos acertar os ponteiros agora. Bem, definitivamente para o equacionamento dessa coluna de absorção, a gente vai utilizar uma abordagem absolutamente simplificada. Tá? Não dá para explorar tanto assim. Mas o que significa essa abordagem simplificada? Bem, nesse contexto, a gente vai considerar um caso em estado estacionário, então vou começar a fazer algumas anotações aqui. Então, a gente vai utilizar a abordagem em estado estacionário. E, nesse contexto, eu sei que os balanços de massa, considerando que não existe reação no processo, a gente vai poder pensar que tudo aquilo que entra ou na coluna ou em cada um dos estágios, menos aquilo que sai da coluna, é igual a zero, porque o termo de acúmulo é zero. Ok, essa daí é a primeira ideia. Tá? A outra coisa que a gente tem que pensar é que eu estou considerando um sistema em que eu tenho um contaminante que não a tem em grande quantidade. Eu estou querendo fazer com que, na abordagem simplificada, as taxas molares de entrada sejam constantes ao longo de toda a coluna. Espera aí, mas o que significa isso? Quer ver? Vamos dar nome aos bois. Eu vou pegar e vou considerar as taxas. Deixa eu fazer a anotação aqui. As taxas molares constantes. Então, vou dizer que G, para mim, representa a quantidade molar total de gás em uma corrente. Portanto, aqui eu estou entrando com G. Repare que eu anotei aqui embaixo. Tá? E eu tenho, entrando no sistema, L. Tá? Então, eu tenho essas duas correntes. Esses dois caras aí são mol por unidade de tempo, sendo, portanto, taxas. E qual é a ideia, né? É que, considerando que eu tenho muito pouquinho de espécie química A que está entrando no gás, sendo transportado para o líquido, isso não afeta
em nada a taxa do molar global, né, do sistema. Então, é como se eu pensasse que eu tenho ppm sendo transportado, é bem pouquinho, tá? E, portanto, o que entra de gás molar total é igual àquilo que sai de gás. Assim como aquilo que entra de líquido é aquilo que sai de líquido. Então, nesse contexto, eu posso dizer que é global, né? A taxa molar total que sai de gás também vai ser G. Assim como aquilo que sai de líquido vai ser L. Então, repara, tá? Eu fiz algumas anotações, tá? Para mim, a taxa total global de líquido, de gás, perdão, que entra vai ser G e o que sai vai ser G. Assim como L é aquilo que está entrando de líquido e a saída de líquido também vai ser L. Tá? Então, essa daí é a premissa básica, fundamental, que é uma simplificação complicada, tá? Mas que no contexto em que a gente está trabalhando com uma fração bem baixinha de espécie química A sendo transportada do líquido, do gás para o líquido, tudo bem, vai funcionar. E a outra coisa que a gente tem que considerar é que eu tenho uma relação termodinâmica e do limite de transporte de massa em cada um dos estágios. Então, eu tenho um equacionamento, tá, que foi obtido através das teorias em si, mas que eu não vou entrar nesse contexto agora, né? Mas que eu tenho a relação para cada um dos estágios. Em cada estágio. Que dita, né, como as frações molares, tanto do gás quanto do líquido, se relacionam. Né? Então, eu tenho uma relação que tem embutida nela o equilíbrio termodinâmico e todos os efeitos do transporte de massa entre fases. E aí eu vou simplificar bastante agora. Deixa eu botar aqui entre fases. Entre fases. Eu vou dizer que em um determinado estágio, um estágio genérico N, eu consigo relacionar com essa equação simples à beça, em que A e B são constantes, obtidas aí pelo equacionamento da transferência de massa, da termodinâmica, mas que são conhecidos. Tá? E isso daqui vai me dizer que em um determinado estágio, aí eu vou desenhar um estágiozinho aqui, o estágio N, qualquer, eu tenho um YN e eu consigo relacionar com quanto eu teria na fase líquida. Né? Lembrando que aqui é um líquido e aqui é o gás. Repara que eu estou fazendo aqui a fração da espécie química A, claro, a minha fração de interesse. E esses aí são os tópicos que vão nos ajudar a montar o equacionamento do balanço de massa para cada um dos estados e depois para a coluna como um todo. Vamos dar uma olhada em como isso daí vai ficar. Para começar o equacionamento, a gente tem que se organizar em relação à coluna em si e nomear os estágios, ou melhor, numerar os estágios. Então, eu vou considerar que o topo o topo da coluna é o primeiro estágio, então esse cara daqui vai ser o estágio 1, depois vai ser o estágio 2, e vou fazendo a contagem até chegar lá no fundo da coluna, onde eu vou colocar N estágio. Então, aí seria quantos estágios eu quisesse colocar. Tá? E aí, nesse contexto, eu tenho que lembrar
que é dado no problema, para esse equacionamento, a quantidade de líquido L alimentada e o quanto eu tenho de espécie química A na entrada do líquido, tá? Que pode ser zero, tá? Ou pode ser um valor qualquer. Da mesma forma, eu tenho a vazão molar, a taxa molar de entrada de gás e a quantidade a fração molar da espécie química A nessa corrente, tá? Ok, e para montar o equacionamento? Bem, eu vou olhar para um estágio genérico, então eu vou dizer que eu vou olhar o equacionamento para um estágio N qualquer, tá? Bem, o que significa isso? Eu vou pegar e vou desenhar aqui um estágio. Isso indica que nesse estágio N aqui, eu tenho o gás subindo, né? Então, essa setinha para cima representa o quanto de gás está atravessando esse estágio N. E o quanto de líquido vai descer. Então, esse daí são os dois contextos que a gente tem que pensar das duas fases, né? E aí, o que acontece, né? Esse estágio é onde acontecem todos os efeitos de transferência de massa, tá? Então, aquilo de líquido que vai sair desse estágio é aquilo que conseguiu ser transportado nesse estágio. Portanto, a fração molar de líquido que sai desse estágio, acredito que vocês vão concordar que vai ser uma fração que eu vou chamar de xn do estágio N, né? Agora, o que está entrando de líquido? Bem, eu vou ter um estágio anterior a esse, o chamado N-1. E, portanto, eu vou ter, entrando nesse estágio, uma fração molar de todos os processos de transferência de massa, equilíbrio termodinâmico e tal, que ocorreram no estágio anterior, no N-1. Repara que a formulação em si funciona muito bem. Por quê? N, sendo um estágio genérico, né, se eu estou no estágio 2, 3, 4, eu consigo organizar de acordo com essa estrutura de números que eu coloquei aqui, na organização da coluna. Seguindo a mesma ideia, a mesma lógica, o que vai acontecer com o gás em si que sai desse estágio? Bem, ele vai passar por todos os processos de transferência de massa, equilíbrio termodinâmico e, portanto, ele sai com um YN de fração molar, né? E o que está entrando nesse estágio? Bem, está entrando o estágio abaixo dele. E, portanto, eu tenho um YN que está acontecendo no estágio N+1. Então, esse daqui que é o contexto da visão do que está acontecendo em cada um dos estágios. Lembrando que eu estou olhando aqui o estágio mais genérico possível, tá? A relação que a gente tem para cada um dos estágios é aquela que eu mostrei anteriormente, a xn mais b. Então, isso daí é todo o processo de transferência de massa que vai acontecer, né, aqui de A, indo de uma fase para outra, e assim por diante. Tá bom. E o que a gente precisa fazer? Um balanço de massa. Então, eu vou seguir com a premissa, um balanço de massa, estado estacionário, seguindo aquilo que a gente sempre fez. Considerando o estado estacionário, o que entra é igual ao que sai, né? E eu vou fazer um balanço de massa para a espécie química A. Então, eu preciso calcular o número de mols total da espécie química A que está entrando e saindo do estágio em si. Então, o volume de controle é o estágio. Ok, eu vou escrever e acho que você vai concordar comigo. Eu vou pegar e vou olhar o que está entrando no... Então, deixa eu anotar aqui. O que entra é igual o que sai. É assim que eu vou organizar o equacionamento.
Então, o que está entrando no estágio N? Eu tenho L xn menos 1, essa corrente aqui. Lembrando, então, que eu tenho a fração multiplicado pela taxa total de líquido, né? Eu tenho a quantidade dessa espécie química que está entrando. Mais G multiplicado por YN mais 1. Então, esse cara daqui também está entrando no estágio. E isso daí vai ser igual a L xn, que é essa corrente aqui que está saindo, mais G YN. Ok, repara que a gente tem uma situação que são muitas incógnitas, né? Eu preciso saber quem é a fração molar no líquido, eu preciso saber qual é a fração molar no gás, e eu não vou conseguir organizar bem uma solução seguindo essa linha. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar a relação de transporte e equilíbrio, e eu vou pegar todos os locais onde tem fração molar de gás e eu vou substituir com essa expressão. Então, eu vou utilizar a relação do transporte. Então, o que vai acontecer? O meu equacionamento vai passar a ser L xn menos 1 mais G. Bem, aqui eu vou utilizar o equacionamento de acordo com o estágio no qual ele está sendo aplicado. Então, repara que pelo equacionamento eu estou utilizando o estágio N mais 1, o que está acontecendo no estágio N mais 1. E, portanto, aqui eu vou colocar a xn mais 1 mais B igual, vou continuar aqui embaixo, igual a L xn mais G. E agora eu vou colocar o equacionamento aplicado ao estágio N. Então, vai ser A xn mais B. O que eu vou fazer agora? Algebrismo puro. Tá? Vocês vão perceber que agora nós temos somente fração de líquido. Só fração de líquido aqui no equacionamento. E eu vou pegar e vou reorganizar a expressão em si. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso sozinho, mas vou colocar aqui embaixo. Então, como vai ficar esse equacionamento? Eu vou ter L xn menos 1 menos L mais G multiplicado por A. Tá, aqui que eu fiz, né? Perdão, deixa eu terminar aqui. Xn mais GA xn mais 1 igual a zero, né? Bem, o que foi feito aqui? Eu coloquei em evidência todos os termos que são multiplicados por xn, tá? Vocês vão perceber que vai dar isso daqui. Organizei todo mundo do lado esquerdo da equação e, no final das contas, o lado direito ficou como zero. E essa daqui é a minha equação geral para esse estágio. Então, vou marcar porque ela é importante demais para mim. E eu vou anotar. Essa daqui é a equação geral que a gente vai aplicar em todos os estágios. Porém, existem duas particularidades. Se nós aplicamos isso para o primeiro estágio, você vai perceber o seguinte: o primeiro estágio ele tem uma característica em que eu conheço essa composição e, portanto, esse valor vai ser alterado. Se a gente olha o último estágio, também tem uma característica diferente. Por quê? Eu conheço
essa relação. E, portanto, eu tenho como fazer o cálculo no estágio e fazer o cálculo, né, aqui do yn mais 1, relacionando esse cara com um xn mais 1. Então, o topo e o fundo têm características diferentes. Então, vamos fazer agora o equacionamento completo e montar um sistema de equações a ser resolvido de uma maneira simultânea para obter a solução geral de fração molar para cada um dos estágios. Ok, vamos dar uma olhada então em como vai ficar esse equacionamento. Então eu vou organizar agora em relação a um problema já definindo o número de estágios. Eu vou considerar 6 estágios, lembrando que eu vou considerar o topo, número 1, o estágio 1, depois o sequente vai ser o 2, o 3, até chegar ao último estágio, que vai ser o 6. E a gente vai montar o sistema de acordo com essa equação geral. E eu vou fazer o equacionamento para o primeiro estágio. Então, eu vou dizer que aqui a gente vai calcular o x1, né? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou anotar, na verdade, de novo, essa equação aqui, mas agora eu tenho que considerar tudo aquilo que acontece nesse primeiro estágio aqui. E esse primeiro estágio, eu sei, é dado no problema que eu tenho a fração de entrada. Então, nesse contexto, só tem essa possibilidade menor que o estágio 1, perdão, botei a canetinha, que o estágio 1, ou seja, esse cara só pode ser calculado usando esse valor aqui. Então, como vai ficar a equação para o estágio 1? Eu vou pegar e vou colocar menos L mais GA, a incógnita aqui é x1, mais GA. Se a gente está no estágio 1, agora vai ser o estágio n igual a 2, igual, e esse termo aqui passa a ser conhecido, né? Eu conheço o valor de x é dado no problema, e, portanto, ele vai passar para o lado direito da equação. Vai para o termo fonte no sistema linear, a ser montado, né? Então, aqui eu vou ficar com menos L x. Ok, vamos fazer agora para o n igual a 2. Para n igual a 2, na verdade, eu não tenho nenhuma restrição em relação à equação geral. Tá? Eu não estou no topo, nem estou no fundo, então o equacionamento fica sendo escrito direto. L x1 menos L mais GA n igual a 2, x2, mais GA x3, n igual a 2, n mais 1, igual a 0. Repara que isso vai ser repetido para todos os outros estágios. Então, copiar n igual a 3, sendo que agora vai ser lx2 menos L mais GA x3 mais GA x4 igual a 0. E eu vou continuar o processo até chegar no penúltimo estágio. Bem, na última equação, a gente passa a ter um problema aqui em xn mais 1, né, que é aqui, em que eu só tenho esse cara, né? Bem, como é que a gente vai organizar isso, né? Eu preciso escrever não em fração molar de gás, mas em fração molar de líquido. Então, eu vou considerar, né, eu preciso escrever o equacionamento com a fração de líquido. Então, eu vou pegar em n igual a 6, na equação geral, eu vou precisar reescrever
a expressão yn igual xn mais b, e eu vou escrever como um xn igual yn menos b dividido por um a, né? Em que eu vou aplicar essa relação diretamente aqui, porque, enfim, né, ele representa um estágio fora da coluna. Então, repara que, ao invés de escrever o sistema, né, usando um xn, a fração molar do líquido, eu vou passar a utilizar o yn, né, no líquido, no gás. Então, o equacionamento ele vai ser dado como uma equação x5 menos a incógnita, eu não sei o que tem no estágio 6, GA x6, e esse termo passa a ser conhecido se eu escrever o xn mais 1, considerando o xin, né, com y, com a relação. Então, por isso, esse cara vai passar para o lado direito da equação. Então, isso daqui vai ser igual a menos GA multiplicado pelo x, que vai ser o yn menos b dividido por a. Repare, claro, dá para simplificar aqui a expressão se eu estou deixando ela geral. E isso daqui me forma um sistema com 6 equações. Então, no final das contas, eu tenho 6 equações e eu quero obter 6 frações molares, 6 incógnitas, em que são justamente as frações molares x2, x3, x4, x5 e no final x6. Então eu posso reorganizar, reestruturar a forma de escrever essas equações e colocar num formato matricial. E é isso que a gente vai fazer. Bem, o sistema linear, na verdade, é reorganizar o equacionamento para ser colocado no formato matricial. Então, aqui é escrever aquela equação no formato matricial. E as equações em si vão ficar em um formato em que eu tenho aqui os coeficientes da matriz. Aqui são as incógnitas, x1, x2, x3, x4, x5. Ficou pequeno, ainda tem um x6 aqui. Então, aqui, aqui. Igual termo fonte. No termo fonte, eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar e vou olhar as equações. Então, eu percebo que o termo fonte para todas as equações, né, isso tudo aqui, né, esse termo todo é 0 a menos na primeira linha e na última linha. Então, eu já consigo identificar que eu vou ter aqui menos Lx para a primeira equação, depois eu vou ter segunda equação, terceira equação, quarta equação, quinta equação, e na sexta equação eu tenho o menos GA yn menos b dividido por a. Não fiz nenhuma simplificação na expressão, pode fazer, não tem problema. E o que vai acontecer aqui? Bem, quando a gente olha para o sistema linear, a montagem dos coeficientes da matriz, a gente percebe que na primeira equação só existe x1 e x2. Na equação seguinte, eu tenho x1, x2 e x3. Em n igual a 3, eu tenho x2, x3, x4. Então, todas as outras
todos os outros coeficientes de todas as outras incógnitas sempre vão ser nulos na equação em si. Então, eu consigo montar um sistema em que a diagonal principal é sempre igual, você pode perceber, multiplica por x1, x2, x3, x4, x5, x6. É sempre menos L mais GA. Então, eu consigo perceber que eu vou ter um sistema com uma diagonal em que tem menos L mais GA. Ok. E o que eu percebo também? A variável acima, né, no estágio abaixo, mas o número acima da minha diagonal principal vai ter também um determinado valor, que é sempre. Você pode perceber, se eu estou na equação 1, o 2 vai ser GA. Se eu estou na equação 2, o 3 vai ser GA. Se eu estou na 3, o 4 vai ser GA. E, portanto, quando eu monto o sistema, vai ter mais uma diagonal preenchida com valores e vai ser GA. Repara o seguinte também. Quando a gente está olhando para a equação geral, o número abaixo, então se eu estou na equação 2, 1, eu tenho a equação 3, eu tenho 2, a x2 aparecendo, a equação 4, eu tenho 3 e assim por diante. Eu também tenho esse padrão de repetição, que vai ser a variável L, né? Então eu tenho um valor não nulo na diagonal logo abaixo dela. Então tenho aqui. Ficou feio. Deixa eu apagar para fazer de novo. L. Todos os outros coeficientes do sistema matricial são zero. E, portanto, eu vou botar um zero grandão aqui, indicando que todo o resto da matriz é zero. O que acontece com isso? Eu gostaria de olhar para esse primeiro carinha aqui. O que acontece com ele? De fato, eu não tenho como incluir uma diagonal, né, logo abaixo da diagonal principal, na primeira linha da matriz. Ou seja, ele não existe na primeira linha da matriz. Esse termo, essa diagonal de L, não consegue aparecer aqui. Aí eu vou na equação, de fato, não aparece. Por quê? Porque a gente jogou para o termo fonte. A mesma coisa se repete se a gente olhar para a última equação. Na última equação, eu não consigo incluir essa diagonal no equacionamento, porque acabou a diagonal aqui, não tem mais como colocar. Então, de fato, ela não aparece porque a gente colocou lá no termo fonte. Então, com isso, a gente consegue montar um sistema linear e resolver a matriz para um número genérico de estágios. Você pode repetir isso daí para 6 estágios, você pode fazer para 7, você pode fazer para 10, 15, 20 estágios, quantos você quiser, e obter a solução simplificada do sistema, da coluna de absorção. Tá? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Uma primeira partida para você conseguir resolver o seu primeiro equipamento de separação por estágios. Isso daqui, na realidade, finaliza o que eu queria mostrar mesmo dentro da disciplina de projetos integradores, pelo menos no contexto de balanço de massa. Então, repare, se você está no seu segundo período de graduação, eu nunca vi ninguém tendo a possibilidade de resolver sistemas de balanço de massa acoplados e com equipamentos em múltiplos estágios. Então, parabéns
para você que chegou aí ao final dessa aula. Não esquece de dar o teu like, compartilhar o vídeo, viralizar essa parada, tá? Não que eu vá monetizar, mas enfim, tá? Valeu e até a próxima.